E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Mamu e eu falo com vocês sobre gestão de projetos. Hoje é dia de dica. São 7 dicas para você não perder mais os prazos dos seus projetos. A dica número 1 é: entenda a lista de atividades no detalhe. Aqui é o famoso EAP, que é a Estrutura Analítica de Projetos. Faça uma listagem completa de todas as atividades, quebrando no máximo de detalhamento possível que você pode ter para entregar, que é aquela história de você colocar qual que é a etapa primária, as etapas secundárias de cada entregável daquele projeto. Entenda quais são os pontos de atenção que você precisa ter, quais são as atividades críticas, quais são as atividades que são marcos ou milestones daquele projeto que você precisa cuidar, e quais atividades que tem inclusive as etapas de aprovação, quais são os pontos que você precisa olhar com detalhe. Faça isso, que é o começo para você não perder os prazos. Número 2, entenda os tempos de execução reais com transparência a todos. Cada uma daquelas atividades tem um tempo de execução para ser feito por alguma pessoa, ou algum fornecedor, ou algum terceiro. Entenda no detalhe quanto tempo leva para fazer, principalmente se for em horas é melhor ainda. Então vamos supor que você tem uma atividade que leva 4 horas, a outra leva 8 horas. 8 horas é igual a um dia, 4 horas é igual a meio período. Valide ou modele junto esses tempos com a pessoa que vai fazer esse trabalho e compartilha com todo mundo e valide com todo mundo, sendo muito transparente. Então, ajuste de acordo com aquela limitação que a pessoa tem para fazer, seja uma limitação técnica, seja qualquer tipo de limitação. E aí você coloca o tempo do lado de cada atividade. Esse é o segundo passo que você tem para não perder seus prazos. 3. Defina prioridades, paralelismos e quando haverão aprovações das atividades. Cada atividade tem o seu momento de ser feito. Então você vai priorizar e você vai colocar, prioriza junto com o time, com a pessoa que vai fazer e coloca, esse aqui vai primeiro, esse aqui vai depois, eu preciso fazer esse aqui junto com o outro. Aí paralelismo. Essa atividade é possível ser iniciada ao mesmo tempo que essa outra. Então identifica qual atividade pode ser feita inicialmente. E qual pode começar junto, qual tem que ser feita depois, né? É muito importante. E também identifica qual atividade que precisa de uma aprovação, seja uma aprovação interna ou seja uma aprovação do cliente. E coloca tudo isso dentro dessa planilha que você está montando, desse documento que você colocou as atividades, o tempo de fazer, qual é a prioridade com a outra, qual pode ser feito em conjunto e quando são as etapas de aprovação. 4. Entenda quais os fluxos para cada tarefa acontecer. Bom, cada tarefa, cada atividade que você tem listado pode ter um ou mais fluxos para ser feita. Você pode ter uma atividade que precisa, assim que terminar, ser enviado para um fornecedor, ser enviado para uma outra área, para um outro profissional. Então você tem que detalhar, entender qual que é o fluxo. Quando acabar essa atividade aqui, depois vai ter que ir para cá e demora tanto tempo, ou eu vou ter que fazer isso, tenho que publicar em algum lugar para alguém fazer download. Então entenda quando que são essas atividades e quais são os fluxos para elas acontecerem e o que depende uma da outra. 5. Entenda as limitações e riscos do time e do projeto. Você precisa entender quais são os limites técnicos ou outro tipo de limite de cada pessoa do time, para você entender qual vai ser o risco do time e daquele projeto também. Tá? Você vai ter que mapear tudo isso. E esse mapeamento pode ser por uma experiência que você já tem com aquele time, pode ser numa conversa que você tem com o próprio profissional que vai fazer aquela atividade. Você precisa entender isso no detalhe e mapear todos os riscos inerentes ao projeto também.
Você pode ter algum tipo de risco que não é baseado somente no time que vai executar a atividade, mas você pode ter vários riscos. Um risco, por exemplo, que acontece bastante são as etapas de aprovação que você tem de um projeto dentro do cliente e às vezes é uma aprovação global, é uma aprovação fora do Brasil e você precisa que essa aprovação aconteça e é um risco porque você não tem o controle, então um risco pode ser a aprovação atrasar mais do que está previsto naquela atividade que você mapeou. Você colocou lá atividade, aprovação global. Tempo de aprovação, 2 dias ou 16 horas, né? E isso é um risco, porque como você não controla, você não tem agenda daquele time global do cliente, às vezes nem o cliente do Brasil tem, pode ser que atrase. Então é um risco. 6. Entenda que o que planejou vai mudar todo dia. E não sofra com isso, não precisa sofrer. Todo gestor de projetos tem um pouco daquela bola de cristal que planeja, que coloca dentro de um documento, dentro de um cronograma, dentro de um planejamento, tudo que pode acontecer, todas as atividades. Só que nem sempre aquilo que a gente planeja para ter o sucesso do projeto é o que vai acontecer. Vai mudar tudo, vão ter coisas que você não vai ter previsto, é normal, é natural. Em todo projeto acontece isso. Então você precisa entender que isso acontece e como que você vai reagir a isso. Basta você atualizar e manter atualizado o cronograma todo dia, colocar tarefas que não estavam previstas dentro desse cronograma, estudar, analisar e fazer planos para resolver esses problemas e situações. E muitas vezes os planos vai mudar a data de go live da campanha, vai reduzir uma etapa de ajuste lá para frente. Então você vê o que acontece, atualiza e compartilha com todo mundo sempre. Se for algo do cliente ou do time, mostra, olha, aquele ajuste extra que você está me passando, eu já estudei no cronograma e já impactou em tantos dias a mais. Vamos ver o que a gente faz aqui? Posso fazer essa próxima etapa tirando isso ou fazendo? Então você mitiga, faz planos de ação para cada uma das etapas, mas não deixe de falar. Se você vê que algo aconteceu, antes de você comunicar todas, estude, coloque dentro de um planejamento, de um cronograma e compartilha. 7. Status diário. Como tudo muda todo dia, então diariamente você vai dar um status report do que está acontecendo. Pode ser uma daily meeting, que é uma reunião diária, que você coloca dentro da agenda de todas as pessoas no mesmo horário, sempre. Uma duração rápida, geralmente uma daily meeting de 15 minutos é o tempo suficiente para você verificar o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e se há algum impedimento. Nesse status diário, você olha se teve problema que às vezes você não conseguiu olhar no dia anterior, define um plano de ação, muitas vezes é na mesma hora da reunião, você verifica se todo mundo tem as atividades para fazer hoje, sabe o que vai fazer e se a pessoa vai conseguir entregar, e você também tira qualquer impedimento. Às vezes nessa conversa diária você identifica, eu preciso de tal coisa daquela outra pessoa para entregar isso. Você vai mitigar, vai resolver esse problema. Você fala, naquela reunião você pode contar, bom, já que você tem esse impedimento, acabou aqui, a gente fica mais 10 minutos e tira esse problema da frente. Não precisa ser resolvido na hora, porque senão aquela reunião não acaba mais. E tem gente que não tem aquele interesse, que não precisa estar participando de todos os planos de ação que você faz. Depois, no dia seguinte, você conta, olha, teve esse problema, aconteceu isso, a gente resolveu dessa maneira. Tem mais alguém com algum impedimento? É isso, pessoal. Eu espero que essas dicas sejam importantes, sejam úteis. Ele repete muito dos conteúdos do que eu estou fazendo, que eu tento descer um pouco mais. Mas essas dicas valem ouro. E se você seguir, eu tenho certeza que você vai antecipar problemas, vai evitar que os prazos se atrasem. Tá? É isso, pessoal. Obrigado. Um beijo. Tchau.